Um balaio? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e se você não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos todos os dias. E já deixa o seu like aqui embaixo e comenta para mim saber que você tá gostando dessa série de episódios. E no vídeo de hoje eu vou te contar as maiores curiosidades e babados históricos sobre um dos períodos mais importantes da história brasileira, o Brasil Império, numa série de 6 episódios contando as maiores e mais importantes revoltas desse período. E nesse terceiro episódio eu vou te contar tudo sobre a maior e a mais importante revolta do Brasil Império, a Balaiada. Então bora para mais um vídeo, porque ele tá demais! Contextualizando vocês sobre o que foi a revolta da Balaiada, pode-se dizer que o nome dessa importante revolta do século XIX vem dos balaios, produzidos na província o Maranhão. A definição de balaio é encontrada a partir da análise da principal fonte de renda dos maranhenses, a confecção de cestos de palhas redondos ou ovais. Dessa maneira, os protagonistas dessa revolta, em especial o seu líder, foram os responsáveis por nomear essa revolta. Agora, trazendo um breve resumo sobre o que foi a Balaiada, a gente pode dizer que ela foi uma rebelião provincial que aconteceu no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Essa rebelião popular, motivada pela insatisfação com a pobreza e desigualdades da província, se mesclou com uma disputa travada entre bem-te-vis e cabanos pelo poder político da província. Bem-te-vis era o nome dado ao Partido Social presente na época no comando, em que boa parte eram os portugueses, por isso que tinha essa grande disputa política. Também se distingue de outras revoltas que eclodiram no período regencial por ter sido um movimento eminentemente popular contra os grandes proprietários agrários de terras e de escravos daquela região. Os revoltosos entraram em combates contra as tropas do governo central e foram derrotados. O então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, liderou as tropas que derrotaram definitivamente a revolta. E afinal de contas, quem eram esses revoltosos que nós tanto falamos? Eles eram escravizados, sertanejos, indígenas e quilombolas, os grupos populares e marginalizados. E falamos também que essa revolta é uma das mais importantes porque ela reuniu pessoas de diversos lugares do país que se concentravam principalmente na região onde atualmente é o Maranhão, e dessa maneira eles conseguiam ter uma grande atuação fortificando ainda mais essa revolta. Outro ponto também que nos leva a trazer ainda um olhar de mais credibilidade e de importância para essa revolta é se a gente analisar todos os grupos que estavam envolvidos. Tínhamos sertanejos, tínhamos quilombolas, tínhamos indígenas, são pessoas de etnias totalmente opostas trabalhando em conjunto por um mesmo objetivo. Por isso que a gente costuma falar que essa revolta é tão importante. Localização. Ocorreu na região Nordeste, onde hoje são os estados do Maranhão, em grande maioria, Ceará e Piauí. O Ceará e Piauí são pequenas regiões que tinham uma grande concentração de revoltosos, mas o principal foco e onde realmente de fato as principais batalhas aconteciam eram no estado do Maranhão. O Ceará e Piauí se concentravam também principalmente na região sul e um pouquinho da região leste, favorecendo assim pontos estratégicos para a batalha. Agora, sobre as motivações dessa importante revolta, a gente tem
a falta de autonomia das províncias, miséria, escravidão e o abuso das autoridades. Nessa época era bem comum haver muita violência tanto com as mulheres quanto com os homens que eram pobres e carentes, e também miséria, milhares de pessoas passando fome e vivendo em situações precárias, além, é claro, da escravidão. Essa é uma das revoltas que a gente pode analisar um grande caráter de abolicionismo, a escravidão em específico, e também um forte campo de batalha que durava muito tempo. E agora vamos falar sobre os desdobramentos dessa revolta, ou seja, algumas pequenas consequências. Primeiro, ela demonstrou a revolta popular contra a regência, ou seja, eles queriam acabar de vez com aquela troca de governantes, ou seja, também, eu já falei ou seja milhares de vezes, né? Mas, ou seja, eles queriam tirar totalmente um modelo meio que republicano de governo. A luta contra a miséria e o domínio dos oligarquias. Oligarquias são pequenos grupos com interesses antidemocráticos. Ou seja, de novo, é uma minoria que influencia nas decisões políticas e social de uma maioria, de maneira benéfica somente para si, além de serem extremamente autoritaristas. Então, traduzindo para um português ainda mais claro, oligarquia é o mesmo que ditadura, gente. Basicamente, é só uma palavra mais bonita para dizer o mesmo significado. Agora, fazendo uma narrativa histórica, pode-se destacar o principal líder da revolta, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, mais conhecido como Manuel do Balaio. Eita carinho que eu tenho assim, um apego no coração, ó. Eu amo Manuel do Balaio. Ou ainda, o Balaio, um trabalhador que sobrevivia por meio da venda de balaios e apoiava quilombos, isso em segredo. Afinal, se alguém descobrisse, pra ele. A gente vai te ver! A gente vai morrer! Algo ilegal durante o governo da época. Não se sabe ao certo o que o levou ao uso de armas, mas segundo historiadores, a causa mais aceita é uma busca por vingança contra um soldado que violentou uma de suas filhas. Ele teve 2 filhinhas. Então, uma das causas prováveis que tenha levado ele a gerenciar essa revolta foi esse abuso contra a filha dele. Sintetizando esses acontecimentos, podemos obter um retrato muito próximo da realidade. Os abusos iam muito além da violação das mulheres, mas incluíam também altas tarifas e impostos cobrados sobre o trabalho da população. Basicamente, você se matava de trabalhar, trabalhava ali de 12 a 16 horas, sem parar, sem descanso, sem hora do almoço, para no final você ter que dar 15% para o imposto de federação, ou seja, para a regência, mais o imposto do seu dono, mais o imposto disso, mais o imposto daquilo, e no final sobrava menos de 10% para você sobreviver, meu amor. É o que? A inflação. Então, até 2640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês. Pode-se destacar também a falsa ideologia dos heróis retratados. A exemplo do futuro Duque de Caxias. E, gente, eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo só falando sobre as maracutaias que esse homem fez. Onde figuras que realmente lutaram foram completamente esquecidas. A nomeação de uma cidade com o seu nome toma o lugar de outras figuras de real relevância. A união de diversos povos e raças, como sertanejos, vaqueiros, estrangeiros, escravizados e marginalizados, desperta um olhar de importância de tal ocorrência. A grande violência, com um total de 12 mil mortos, nos trazem à tona de uma situação de inecredibilidade do quão devastador pode ser a miséria. E assim, gente, uma das coisas que me deixa mais revoltada, inclusive, se você já foi no Museu do Ipiranga, você pode ver várias estátuas. Vou deixar algumas referências aqui na tela para vocês terem uma noção melhor. Coloca aí, produção. Obrigada! E, gente, todas essas estátuas,
o nosso guia nos trouxe um pensamento muito reflexivo. A produção do Museu do Ipiranga, com base ali no pedido do Dom Pedro II, eles planejaram tudo minuciosamente. Todas as figuras estão como a famosa pose do herói. Então eles estão de peito aberto, com a perna assim, numa posição, realmente uma pose de herói, demonstrando que eles salvaram a nação. Mas foi bem o contrário, né? Afinal de contas, a gente não precisaria ser salvo se não fosse eles, né? Ai, que ironia. Ou indo muito mais além do que a gente pode perceber, tudo isso nos leva a ter uma falsa imagem de tipo, Duque de Caxias, um herói, salvou a pátria, defendeu a monarquia, ajudou o império, trabalhou em favor dos pobres e carentes. Tudo mentira, gente. O homem tinha escravo, o homem era sim apoiador da escravatura. Foi um homem que fez diversos massacres por conta que não respeitavam a sua ideologia de apoiar a monarquia, inclusive favorecendo a diversos golpes e situações e desviando dinheiro público. Isso lá é homem de ser um herói? Se isso for herói, gente, eu estou precisando sinceramente rever o meu conceito de herói, porque senão eu gosto dos vilões. Desde pequena, eu gosto dos vilões. Será que eu tô certa? Chocada. Em suma, a balaiada é talvez a mais importante das revoltas, tendo um impacto global. Isso mesmo que você ouviu, a balaiada não só foi um grande fenômeno aqui como lá fora, inspirando diversas rebeliões, representando uma necessidade também de mudança da posição do governo quanto à população que realmente faz um país acontecer. E eu acho isso muito incrível, porque olhando agora os nossos tempos atuais e essas revoltas, eu tô o tempo todo na mesma perspectiva de tipo, as coisas não mudaram muito assim e a gente continua lutando para ter o mínimo para sobreviver. Então assim, né? Difícil. É verdade. E já comenta aqui embaixo se você tá gostando dessa série de episódios. Não esquece também de deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!